Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, no primeiro bloco dessa nova aula, nós falaremos sobre os artigos 15 a 19 do Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6.049. Vem cá, olha só, nós falaremos sobre a execução administrativa da pena. Vocês sabem que o órgão que executará a decisão judicial será o seu órgão, o Departamento Penitenciário Nacional, especificamente lá o Sistema Penitenciário Federal, pelos agentes federais de execução penal, antigos agentes penitenciários federais. Vem cá, olha só. A execução administrativa da pena tem duas fases. A fase de inclusão e a fase de avaliação pela Comissão Técnica de Classificação. Comissão Técnica de Classificação que está prevista lá no artigo 7º da Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal. Essa inclusão, a inclusão do preso no sistema penitenciário federal, vai acontecer conforme a Lei 11.671, que é regulamentada pelo Decreto 6877. Essa inclusão, segundo o nosso regulamento, agora estudado, ela deve ocorrer por ordem judicial. Só que ela fala assim, exceto os casos previstos em lei. Realmente, eu não lembro um caso de inclusão de um preso no sistema penitenciário federal sem ordem judicial. Não lembro realmente. Se eu lembrar, vou colocar aqui nos vídeos. Ordem judicial. O preso, quando ele ingressar na penitenciária federal, no estabelecimento penal federal, ele deve ser identificado. Deve haver a identificação do preso a um documento que chegará à unidade prisional e esse documento será verificado com a ordem judicial. Então, são dois documentos que serão avaliados pelos agentes. Opa, esse preso que está entrando é realmente aquele preso que o juiz ordenou que viesse para a nossa penitenciária, que fosse incluído na nossa penitenciária, na penitenciária federal. Quando esse preso ele entra, há essa identificação, e há também o quê? Ele deve ser identificado de outras formas, para que as informações dele, né, nome, filiação, tempo de pena a cumprir, o crime que ele cometeu, a foto dele estejam em quê? Em um sistema que organizará todos os arquivos dos presos. Perfeito? Todas as informações de todos os presos. Além disso, ao ingressar na unidade penitenciária federal, no estabelecimento penal federal, deverá haver a comunicação à família ou a comunicação a uma pessoa indicada pelo preso. E essa comunicação deve ser feita pela assistência social, setor de assistência social. O setor de assistência social é aquele que faz o link entre a unidade e os familiares dos presos. Basicamente isso, perfeito? Além disso, quando o preso for incluído no sistema penitenciário federal, deverão ser transmitidas a ele o quê? Informações escritas ou verbais para aqueles presos que não souberem ler, por exemplo. Que informações são essas, pessoal? Informações, por exemplo, a respeito dos seus deveres, a respeito dos seus direitos e também
informações sobre a disciplina. É óbvio que quando o preso ingressar no estabelecimento penal federal, ele deve ter ciência das condutas que ele não poderá cometer, que ele não poderá executar. Porque para cada conduta indevida existirá uma sanção aplicada. Perfeito? Então, é interessante que eles saibam quando ingressarem no estabelecimento penal federal. Além disso, quando ele ingressa na cela, ele assina um documento, ele está entrando em um patrimônio público. Então, ele assinará um documento de que aquela cela está em perfeitas condições e que, se houver alguma alteração, algum dano na cela, quando ele esteve lá, em tese, foi ocasionado por alguma conduta indevida dele, como riscar a parede, por exemplo, ou um dano na estrutura, né? Dependendo do dano, obviamente, né? Em tese, ok? Em tese será responsabilidade dele. Vamos lá. Temos a fase de inclusão e temos a fase de uma etapa de avaliação pela Comissão Técnica de Classificação, que, conforme falei, está prevista no artigo 7º da Lei 7.210 de 1984. Olha só, mas para que serve essa Comissão Técnica de Classificação? Ela serve para avaliar o preso, os presos, para classificá-los. Essa classificação observará, por exemplo, aqui, ó, a personalidade daquele preso. Deve observar também os antecedentes daquele preso e outras informações. Mas para que serve essa classificação dos presos? Saibam que no direito constitucional existe um princípio chamado princípio da individualização da pena. E para cada preso, para cada característica ali, o preso será agrupado em um determinado grupo de presos, através de suas características comuns, vamos dizer assim. Então, essa classificação, ela serve para individualização da pena. Como deverá ser o tratamento e quais são as informações importantes que deverão ser observadas pelo sistema penitenciário, pelos agentes, pelo estabelecimento penal federal. Essa individualização da pena, então, serve para a própria execução da administrativa da pena. Perfeito? Tira a foto aí do quadro aí. Temos também que no ato da inclusão do preso, no ato de inclusão do preso, deverão ser certificadas as condições físicas e mentais dele. Por quê, pessoal? Porque se for detectada qualquer violação física ou moral ou debilidade no estado de saúde daquele preso, o que deve acontecer? Deve haver uma comunicação ao diretor do estabelecimento. Se houver qualquer violação. Feito? Deverá ser comunicada ao diretor do estabelecimento penal federal para que ele tome as medidas cabíveis. Lembrando que essa comunicação de uma violação
deve ser feita imediatamente, para que o diretor tome as medidas cabíveis sob pena de responsabilidade caso se omita. Perfeito? Então, essas informações são importantíssimas para você, meu caro aluno. Nesse segundo bloco, falaremos sobre as assistências que deverão ser prestadas aos presos dos estabelecimentos penais federais. Vocês sabem que lá na Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, temos 6 assistências que deverão ser prestadas aos presos. E quais são essas assistências? Material, jurídica, educacional, religiosa, social e a saúde. Mas preste atenção, no regulamento penitenciário nós temos 7 assistências: material, jurídica, educacional, religiosa, social, a saúde e psicológica, assistência psicológica. Então, 6 na Lei de Execução Penal, 7 no Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6.049 de 2009, perfeito? 6.049 de 2009. Vamos lá. Gostaria de fazer uma observação também aqui em relação à assistência à saúde. Assistência à saúde. Inclusive, na prova de 2013 do Departamento Penitenciário Nacional, a assistência à saúde foi objeto de questionamento na prova discursiva. A prova discursiva queria saber o que abrangia a assistência à saúde. Vocês devem saber o seguinte, que tanto na Lei de Execução Penal quanto no Decreto 6.049, nós temos que a assistência à saúde abrange atendimentos médicos, odontológicos e farmacêuticos e atendimentos farmacêuticos. Mas lembre-se o seguinte, no decreto 6.049 nós temos mais. Nós temos o tratamento aqui, ó, hospitalar e ambulatorial, ok? Então fica essa dica, fica a dica, muito importante. E era basicamente essa a resposta da prova discursiva de 2013, perfeito? Além de falar sobre a assistência à saúde, na prova de 2013 nós tínhamos também um questionamento a respeito de quê? A respeito da Comissão Técnica de Classificação. Comissão Técnica de Classificação. Quais são as funções da Comissão Técnica de Classificação? Eram questionadas lá na prova também de 2013. As atribuições da Comissão Técnica de Classificação estão no artigo, se não me falha a memória, 9º da Lei 7.210 de 1984. Perfeito aí? Mas vamos continuar. Vamos lá. Nós devemos saber também, quando eu estou falando aqui das assistências no decreto 6.049, eu estou do artigo 20 ao artigo 30. É óbvio, como falei para vocês, não vou falar sobre toda a lei, vou falar sobre os pontos que acho interessantes, perfeito? Vamos lá. Os presos que estão no regime disciplinar diferenciado, vocês estudaram ou estudarão o artigo 52 da Lei de Execução Penal e lá temos o regime disciplinar diferenciado, RDD, para presos que cometem determinadas faltas graves, que ocasionem a subversão da ordem e da disciplina do estabelecimento. Presos que cometem um crime doloso, por exemplo, também. Tá? Então há várias situações que nós estudaremos nos nossos vídeos.
Então, gostaria de falar que o preso que está lá submetido ao regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais rigoroso, ele terá um atendimento psiquiátrico e psicológico. Para que servem esses atendimentos? Para que servem? Servem para determinar um grau de responsabilidade sobre aquela conduta que foi praticada. Além disso, esses atendimentos servem para acompanhar os efeitos psíquicos desse que é um regime mais rigoroso do sistema penitenciário. Lembrem-se de que o RDD tanto existe nas penitenciárias estaduais, no sistema penitenciário estadual, quanto no sistema penitenciário federal, ok? Como falei, os presos também têm direito a quê? A uma assistência educacional, inclusive os presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado. Olha só, infelizmente, existe realmente essa possibilidade. Educação para os presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado. Artigo 25, parágrafo 4º do nosso decreto. Além disso, nós temos também aqui bibliotecas, uma biblioteca que poderá ser utilizada pelos presos será utilizada pelos presos, só que ele não vai à biblioteca, obviamente. O setor da biblioteca vai entregando os livros para aquele preso. Um catálogo de livros e ele falou, não, eu quero esse livro X e o livro Y. Tem uma quantidade de livros que ele pode ter, né? Então, eu quero o livro X e o livro Y. E aí, o determinado setor vai lá e entrega àquele preso o livro específico, revistas, inclusive, tá? Ok? Então, há uma biblioteca, né, que temos livros didáticos, livros jurídicos, de literatura nacional e também da literatura estrangeira. É importante frisar essa assistência educacional. Ela serve para minimizar os efeitos que o isolamento tem o isolamento, né? Para minimizar os efeitos do isolamento, já que, como os senhores sabem, as unidades federais têm celas individuais e o contato é mínimo. Se você pegar uma foto na internet de uma penitenciária estadual e de uma penitenciária federal, vocês verão que são poucos presos que têm contato um com o outro. Quanto, por exemplo, no banho de sol. Já na penitenciária estadual temos vários presos. Então, na penitenciária dos estabelecimentos penais federais, temos um isolamento muito maior. E, para minimizar os efeitos dele, temos, por exemplo, a assistência educacional, temos a assistência religiosa também e outras assistências que são executadas com maior efetividade. Perfeito aí? Para finalizarmos, nós temos a assistência aos egressos. Quem são os egressos? Lá no artigo 26, salvo engano, da Lei 7.210 de 1984, nós temos que o egresso é aquele que é liberado definitivamente do estabelecimento prisional ou alcança a liberdade condicional. Nós temos, por exemplo, o preso lá em regime fechado, ele há uma progressão para o regime semiaberto, aberto e ele voltará à sociedade, né? Então, enquanto egresso, vai acontecer o quê? Ele vai receber orientações e apoio. Lá na Lei de Execução Penal, nós temos, se não me falha a memória, no artigo 26, que ele deverá receber alojamento e alimentação por um prazo específico lá, ok? Mas vamos lá. Assistência aos egressos, né, ela pode ser prestada pelos estados e pelo Distrito Federal, certo? Onde resida o familiar, a família daquele preso. Além disso, para ser prestada pelo Estado ou pelo Distrito Federal, o Estado ou o Distrito Federal deverá celebrar um convênio com a União, ok? Só que, para que esse preso ele
seja submetido a essas assistências, deve haver o seguinte, deve haver uma entrevista antes, deve haver uma entrevista pela Comissão Técnica de Classificação. Entrevista e acompanhamento pela Comissão Técnica de Classificação, que deverão ser ratificadas pelo diretor do estabelecimento, para então o preso se apresentar lá naquele estado ou no Distrito Federal. Entende? Então, é muito importante isso aqui, fáceis informações, né? Mas é muito importante porque pode ser objeto de prova, e já foi objeto de prova em diversas provas para agente penitenciário dos estados, ok? Então, fica aí a dica aí.